Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. Hoje iremos dar continuidade à nossa playlist de certificação Java. Antes de começar, eu sempre peço para você, se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou tirar a certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa, beleza? Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre arrays, falando de dois tópicos que provavelmente podem cair na prova, então é bom que a gente esteja afiado e também muito provavelmente você vai usar aí na sua vida de programador Java, tá certo? Que é o sort, tá? Ou seja, como a gente ordena um array, e o binary search, ou seja, fazer uma pesquisa binária a partir de um array, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vamos aprender, é básico. Eu criei aqui um array de inteiros, tá? E eu dei o nome desse array de array comum e criei os elementos aqui, tá certo? Percebam que a gente tem aqui um 159021. Então, uma das coisas que a gente faz muito quando a gente trabalha com arrays, com listas de uma forma geral, é tentar achar onde está certo elemento dentro dessa lista, tá? Tenta fazer buscas. Uma das formas tranquilas de se fazer busca é fazer uma busca binária. Quando você tem listas muito grandes, a pesquisa binária, a busca binária, assim, pessoal, isso não vai ser importante, tá? Não é extremamente necessário para a certificação. Eles não vão cobrar porque que você saiba exatamente o que é uma busca binária e por que se usa uma busca binária, mas eu estou explicando aqui para a gente poder facilitar do porquê nós vamos fazer os próximos passos seguintes, tá? Então, assim, a ideia é, você tem uma lista gigantesca, tá? E a ideia da busca binária é você conseguir dividir para conquistar, ou seja, primeiro passo, antes de fazer uma busca binária, você ordena a sua lista, tá certo? Por exemplo, tenho, sei lá, elementos de 1 até 999. Se eu vou buscar o índice de número 998, tá? E eu sei que a minha lista ela está ordenada, eu posso conseguir rapidamente saber qual é a metade da lista, tá? E eu quebro essa lista em duas listas menores, tá? Conceitualmente falando, e eu sei que o meu elemento ele está na segunda metade. Se ainda tiverem muitos elementos, eu consigo fazer ainda uma segunda busca, pegar essa segunda lista, quebrar ela novamente em duas, e eu consigo saber que o meu elemento está na segunda metade. E aí, dependendo do tamanho dessa lista final, eu percorro elemento a elemento ou eu quebro novamente a lista, dependendo de quantas vezes do tamanho que eu tenha ali em relação à minha lista, tá? Então, é uma forma de agilizar pesquisas. Ao invés de eu ir, tipo assim, se eu tenho uma lista com, sei lá, 500 mil elementos e eu vou ter que percorrer todos os elementos e o elemento que eu quero está lá na parte final da lista, a busca binária ela vai quebrando a sua lista até chegar num tamanho aceitável que ela diz assim, ok, daqui para frente tudo que eu tenho que fazer é percorrer a lista, tá? Então, assim, isso é para você entender o conceito e agora a gente vai entender como isso funciona na prática. Eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha lista para vocês verem como as coisas elas são meio que imprevisíveis quando a gente usa arrays não ordenados e a gente quer fazer uma busca, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou ensinar na aula como a gente ordenar o nosso array, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem uma classe que já está na API do Java, que ela se chama arrays, tá? O que é a classe arrays? Ela é um utils, tá? Então, ela tem vários métodos aqui dentro. Ó, ela tem vários métodos que a gente pode usar em nosso array. E um deles, ó, como vocês já viram aqui, é o sort. Então, o que é o sort? É exatamente a ordenação do nosso array. Tá? Então, se eu vier aqui e digitar array.sort, passando o nosso array como parâmetro, agora, nesse momento, o nosso array está ordenado. Aqui um ponto muito especial, tá, pessoal? Na aula passada, quando eu revisei a aula depois, eu percebi que eu falei, mas eu não expliquei muito bem para vocês sobre a imutabilidade dos arrays, tá? E aqui eu já percebi que se quem viesse com isso na cabeça para essa aula já ia se confundir. O sort, ele reordena o array, ou seja, essa lista aqui,
que está nessa ordem, ela vai ficar na ordem 0, 7, 9, 13, 15, 17, 21. Tá? Aí você diz, Adriano, mas não mudou o array? De novo, tá? Mudaram os elementos que estão dentro do array. As pequenas caixinhas, elas podem ser reordenadas, elas podem ser trocadas, elas podem ser reatribuídas. Lembrando que eu expliquei para vocês que array é como se fosse uma grande variável que quebra ali dentro pequenos pedacinhos de variáveis menores que devem respeitar esse tipo aqui do array, tá? Então, ó, aqui dentro do meu array AR, eu posso jogar todo e qualquer primitivo inteiro, tá certo? Então, basicamente é uma grande variável chamada AR, né, de array, e eu posso jogar lá dentro vários ints que ele se acha. E aí, obviamente, eu posso ficar brincando, movendo esses ints de lugar. O que é que eu digo que o array é imutável? Eu não posso vir aqui, depois dessa atribuição, e dizer que agora o array na posição... Vamos lá, lembrando, tá? A gente começa no índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu não posso dizer que agora vai ter um array aqui no índice 7, que vai receber o valor 22. Tá? Por quê? Porque eu estou aumentando o array. Tá? Ou seja, mas tem 7 elementos, Adriano. Lembrando, isso aqui é o índice. Ou seja, se o array começa no 0, o último elemento dele é o tamanho dele menos 1. Então, o array... Isso aqui vai confundir muita gente, né? Vou mudar para 5 aqui. Tá? Então, aqui nessa posição, embora o tamanho do array seja 7, o último elemento do array está no índice 6. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, percebam, se eu executar isso aqui, ó, é como se eu estivesse aumentando o array. Ou seja, eu estou dizendo para a minha variável AR, cria mais um espaço aí dentro para caber mais esse elemento. E se a gente executar isso aqui, vocês vão ver, ó, que a gente vai ter um array index out of bound. Ou seja, o array em si, a estrutura do array, ela é imutável. Ele nasceu com 6 elementos, ele vai ter 6 elementos até ele ser retirado da memória do Java, tá certo? Então, assim, para vocês não confundirem, o nosso sort, ele vai mudar o array sim, mas ele vai mudar os objetos internos, os elementos internos do array. Ele não vai mudar a estrutura do array. Você também não pode excluir um elemento do array. Não existe uma forma que eu possa dizer assim, agora só me interessa esses 4 primeiros números. Eu vou excluir esses 3 últimos. Não dá. O máximo que você consegue fazer é, sei lá, definir que se você não quer mais usar eles, você vai colocar todos eles como -1, por exemplo. Tá? Se você está trabalhando somente com inteiros positivos. E aí você pode dizer que todos eles são -1 e a partir daí você ignora tudo que é -1. Mas você não pode remover da estrutura do array os elementos depois que eles foram criados, tá? Então é tudo isso sobre imutabilidade. Então vamos lá. Aí aqui o que eu vou fazer para a gente entender? Vou criar um for, tá? Ou seja, a gente vai iterar sobre o nosso array, que vai receber um inteiro como item e vai percorrer o nosso array. Tá? Então, antes de tudo, na verdade, isso aqui não é um sort, né? Eu ainda não quero dar o sort aqui. Eu vou apenas printar o nosso array, os nossos elementos do array, tá? Então, é só o que eu quero aqui. Então, quando eu executar esse código, esse nosso código aqui em cima, ó, percebam, é o 15, o 9, o 0, o 21, o 13, o 17 e o 5. Tá? Agora sim, pessoal, eu vou ordenar o nosso array. Tá? E vou printar novamente o nosso array depois que ele for ordenado. Vou colocar aqui um sysout em branco, só para poder quebrar a linha, senão ia colar as duas estruturas. E vou executar novamente. Ó, percebam, o que aqui em cima era 15, 9, 0, 21, 13, 17, 5, embaixo virou 0, 5, 9, 13, 15, 17 e 21, tá certo? Então,
o sort é o cara que faz a ordenação para a gente. E aí, por que ele é importante, pessoal? Vamos agora entender o segundo cara, tá? Que é o cara que nos ajuda com aquilo que eu falei para vocês, de fazer a busca binária. Tá? Eu vou criar ele aqui em cima, ó, só para a gente ver funcionando. E olha só, ele retorna para mim aonde estaria esse elemento dentro do nosso array. Que posição ele estaria, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente usa a mesma classe, ou seja, ele está na mesma classe útil que a gente usa, tá? Que é a classe arrays, a mesma que eu uso para fazer o sort do array, eu uso para fazer a busca binária. E o nome do método é o binary search, onde eu passo no primeiro elemento o array, que eu quero fazer a busca, e a chave. Nesse caso, nós vamos procurar o 13, para você entender o que vai acontecer aqui, tá? Então, quando a gente executar agora o método main, olha só, o print do array aqui nesse momento não interessa. Ó. Percebam que a busca binária ela se perdeu. Na verdade, não é que ela se perdeu, tá, pessoal? É que como o array ele não está ordenado, para a gente nesse momento fica imprevisível saber exatamente o que o nosso código Java vai retornar quando a gente busca um elemento. Pode ser que ele retorne corretamente, ou seja, aonde ele achou o nosso elemento, ou pode ser que fique imprevisível. Por quê? Porque ele faz a própria ordenação lá dentro do código e que de alguma forma ele consegue chegar a um índice que pode ser referente a um outro índice que ele conseguiu ordenar ou não, enfim, fica inviável, tá? Então, ó, aqui nesse momento, o 13, se a gente for pensar, ele está no índice 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, era para retornar o número 4. Ah, Adriano, então quer dizer que ficou desordenado, e aí, como ficou desordenado, ele colocou o menos na frente do 4? Não, pessoal, é imprevisível. Ó, eu vou colocar o 21, tá? E aí, se fosse isso que a gente acabou de falar, ele deveria retornar menos 3, certo? Ele retornou 3, ou seja, retornou correto. O 21 está no índice 3. E se eu retornar, por exemplo, o 17, que está no índice 5? Ele vai retornar 5, ele vai retornar menos 5, ele vai retornar uma outra posição que a gente não sabe. Ó, menos 4 também, tá? Ou seja, é imprevisível o que esse método retorna se o nosso array está desordenado. Mas se eu pegar agora, ó, percebam, a gente está fazendo o binary search antes do método. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele para baixo da nossa lista. Tá? E eu vou colocar bem aqui, ó. Search. Tá? E ele está procurando esse elemento aqui do array. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora copiando para depois a gente fazer o nosso sort. Tá? Ou seja, a gente já ordenou a lista e a gente vai procurar o mesmo índice 17. Quando a gente executar aqui, ó, percebam, ó, aqui, ó, tá 15, 9, 0, 21, 13, 17, 5. A gente está procurando... Qual é o elemento que a gente está procurando? O 17, certo? Ó, aqui em cima ele diz que o 17 está na posição menos 4. Tá? Ou seja, totalmente perdido porque ele fez a sua própria ordem. Embaixo, quando a gente ordenou o array, ó, 0, 5, 9, 13, 15, 17, 21, vamos lá. Ó. 0 está no índice 0, 5 está no índice 1, 9 está no índice 2, 13 está no índice 3, 15 está no índice 4, 17 está no índice 5 e aí ele retorna corretamente, tá, pessoal? Aí eu vou mudar aqui agora a nossa busca, vou criar aqui, ó, vou criar um inteiro que eu vou chamar de busca. Que eu vou passar, sei lá, eu quero descobrir onde é que está o 9. Aqui eu vou dizer
vou passar o busca, tá? Que aí fica só um ponto de mudança para a gente. E aqui também eu vou passar o busca. Tá, pessoal? Isso aqui é para não ficar toda hora mudando aqui e aqui. Eu criei um único índice e vou sempre ficar mudando só esse cara aqui. Então, agora, quando nós buscarmos o nosso 9, que eu executar, perceba o que vai acontecer, ó. 15, 9, 0. Ah, mas deu certo, Adriano. Ó, ele achou que o 9 está bem aqui. Maravilha. Isso foi aleatório. Tá, pessoal? Vou mudar agora aqui para o 21. Ó, aqui o 21 está no 3. Ó, Adriano, também deu certo. Então eu vou mudar para o 0. Tá? Então percebam que, tipo assim, isso aqui ter dado a posição correta no array é mera coincidência, pessoal, tá? Ou seja, não tem como garantir a busca binária para elementos, para arrays que não estão ordenados. Porque a premissa de uma busca binária é exatamente a ordenação. Ah, mas tem como saber, Adriano, o que ele faz? Tem. Se você realmente tiver a fim de estudar e entender como funciona, você acessa o método Binary Search aqui, tá? Do nosso array. E tá aqui, ó. É esse algoritmo aqui que ele está usando para a busca binária. E se você passar aqui um array que está desordenado, você começa a entender por que, que ele está retornando aqueles -4, -1, etc. e tal, aleatórios. Foge ao escopo da nossa aula. Eu também não tenho o menor interesse de entender por que, que ele está fazendo isso, então também não vou atrás disso. E nem muito menos isso aqui vai cair na nossa prova de certificação. Então, assim, fica o desafio para quem realmente quiser entender e disser, não, eu quero aprender como que funciona uma busca binária da classe Arrays em Java. Então, fique à vontade de vir aqui e fazer as suas próprias pesquisas, mas para a nossa aula isso não é necessário. Beleza, galera? Então é isso. Estou subindo agora, ao final da aula, esse código para o nosso GitHub, tá certo? Deixa eu subir logo, né? Que aí, depois da aula, você já pode vir aqui e baixar as alterações, tá certo? Vou adicionar tudo, vou comitar. Sobre sort e search em arrays. Beleza, galera? Quando eu der um git push, você pode vir aqui, tá? No meu GitHub. Se você vier em repositories, você vai ver que o Eu Programando, tá? Ele já está atualizado, ó, 21 segundos atrás. E se você vier aqui no Java Object src app arrays, você vai ver aqui a classe sortSearching.java, tá? Que está com esse nosso código. Você pode fazer aí os seus próprios testes, as suas próprias alterações e fique à vontade para fazer os testes que vocês quiserem, brincando com sort e search de array. Beleza, galera? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado comigo até aqui. 19 minutos de vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos. Não esqueçam de ativar as notificações aí, dar o like, porque é isso que o YouTube usa para saber que você está se interessando pelo conteúdo e deseja receber as notificações. Senão, o YouTube não lhe notifica sempre que tiver vídeos novos, beleza, galera? Então é isso. Meus contatos estão todos aí embaixo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer feedback. Se não gostar do vídeo também, quiser deixar o dislike, só me deixa um feedback do que não deu certo para eu melhorar para a próxima vez. Beleza, galera? Então é isso. Sem mais ter o que falar. Um beijo no coração de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima.